E aí, pessoal, e temos mais um capítulo na novela PP. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, eu avisei. A partir de agora, PP seria o assunto. E todo dia surge alguma informação que leva à saída de PP do Grêmio. Há poucos dias falei que o Zenit confirmou a primeira proposta segundo a imprensa local. E hoje a imprensa local, só que de Portugal, colocou outro ingrediente na questão. A capa é essa que vocês estão vendo neste momento. O jornal Record, de Portugal, coloca que PP quer ir agora para o Porto. Ou seja, a negociação envolvendo o Zenit, a negociação envolvendo o Porto começa a ganhar mais passos. Nesta mesma reportagem, a imprensa de Portugal relata que o Porto ainda não fez proposta por PP, o que, de certa maneira, confirma o que está se falando aqui em Porto Alegre sobre isso, porque aqui a discussão leva muito em conta essa relação. Quem, de fato, fez proposta? O Grêmio nega qualquer proposta. Fala em sondagem, fala que, de fato, o mercado está se movimentando nesse sentido, mas não refere proposta. E isso deixa com que a gente passe todos os dias a relatar um novo capítulo dessa história. O que tem de concreto é que parece que a briga vai ficar entre Porto e Zenit, porque nós já estamos entrando em janeiro, lembrando que no início de fevereiro essa janela na Europa, a maioria delas termina, e em cima dessa realidade o mercado também diminui. O que diz a reportagem sobre PP e por que a necessidade de tê-lo agora lá? Porque, segundo essa matéria, o PP ficaria esses 6 meses já se ambientando para começar a próxima temporada totalmente ambientado ao clube, ao seu novo clube, no caso o Porto. Eu vejo que o Porto é a vontade do PP, eu também tenho essa leitura, eu não consigo ter a leitura de que ele queira ir para o Zenit, mesmo sabendo que muitas vezes na Rússia se paga mais do que em Portugal. Mas eu acho que o PP ainda vive uma transição na carreira que ele quer muito visibilidade, ele quer evoluir, ele não sabe ainda qual é o seu teto. Essa é uma questão muito legal da gente desenvolver, porque quando se tem uma ideia do teto de um jogador, tu consegue medir as suas ambições. A gente não sabe qual é o teto do PP. A gente tem uma ideia de que o PP pode, de fato, ser um jogador gigante, mas ninguém sabe exatamente qual é o seu teto. Eu acredito muito nele, acho que ele pode ter uma carreira, inclusive, mais promissora do que a do Everton, que já brilhou na seleção brasileira, que está em Portugal, recebendo críticas em determinado momento lá em razão das suas atuações no Benfica, e em outras recebendo muitos elogios. Mas, de fato, ainda não ganhou um nível de segmento no time que permite dizer que ele também venceu no Benfica. Ainda precisa de algumas situações assim. Portanto, eu vejo sim o PP indo para Portugal e brilhando lá. O Grêmio gostaria de levá-lo até a final da Copa do Brasil e o final do Campeonato Brasileiro. Mas, sinceramente, eu não vejo como associar ou criar essa relação com as duas situações. A vontade do Porto, a vontade do jogador, agora evidenciada por essa matéria, e também a necessidade do Grêmio de contar com esse jogador por mais tempo. Essa é uma situação que vai, de fato, ganhar a discussão, porque a todo dia a gente recebe mais uma informação. Eu acho que o próximo capítulo dessa novela vai ser, de fato, a proposta do Porto. Lembrando que o Zenit, segundo a matéria, chegou no patamar de 20 milhões de euros. O Porto se falava em 15 milhões de euros. Por 15, ele não vai. O Grêmio não vai admitir a venda desse jogador por um valor abaixo do que a proposta do Zenit. Então, que o Porto entenda o que está acontecendo e coloque dentro da sua condição aí um pouco mais de dinheiro ou uma condição melhor para que o PP possa fazer carreira lá. Por 15 milhões, de acordo com essa relação entre, e aí pegando só as duas matérias e colocando isso, eu não vejo ele indo para Portugal, não. Eu vejo muito mais a chance do Zenit, ou pelo menos do Grêmio aprovar a compra do Zenit, para depois negociar com isso. Mas fica aí, as informações são essas. O jogador tem interesse em ir para Portugal, o Porto tem interesse, mas paga um pouco menos, o Zenit tem interesse no jogador e paga um pouco mais, e o Grêmio observa. Virou leilão, a gente já tinha falado sobre isso, e agora a gente espera os próximos capítulos da novela PP. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.